Na hora de você fazer o seu trabalho artístico, você faz de modo impecável, mas na hora de você escrever seu projeto cultural, Você se sente inseguro ou insegura? Você fica sem saber nem por onde começar? Sua mão chega até a suar. Meu Deus, e agora como é que eu faço esse projeto? acontece isso com você? Se acontece, fica nesse vídeo até o final, porque eu quero aqui te mostrar 3 passos simples que você pode começar a colocar em prática a partir de hoje e que vai te dar maior confiança na hora de você escrever seu projeto cultural. Porque sim, se tem uma coisa que eu digo e repito 1 milhão de vezes é que hoje o artista, o fazedor da cultura, o produtor cultural que está aprendendo o jeito certo de escrever seus projetos culturais, esses artistas, esses fazedores da cultura, esses produtores culturais estão tendo acesso a recursos, estão conseguindo fazer seu trabalho, a sua arte com mais estrutura, de um modo muito mais tranquilo. Por quê? Porque eles estão apostando em algo que hoje mais do que nunca é importante, que são os seus projetos. O artista que tem um projeto cultural nas mãos é um artista que consegue criar as próprias oportunidades. Por quê, Messi? Porque simples, você consegue obter recursos para ser pago pela sua arte graças a um projeto. É um projeto que você consegue emplacar em um edital, é através de um projeto que você consegue um patrocínio, é através de um projeto que você consegue fechar parcerias. Hoje, mais do que nunca, nós temos bilhões de reais financiando projetos culturais através dos editais de cultura. Então, se você está me ouvindo nesse momento, você primeiro não caiu nesse vídeo por acaso. Pode ter certeza disso. E se você hoje vive, né, você sabe que tem um potencial incrível, mas você não está vivendo o melhor momento da sua carreira, se você hoje não está conseguindo pagar suas contas através da sua arte, presta atenção. Comece a apostar nos seus projetos culturais. Isso mesmo, porque são através deles que você vai começar a ter recursos. E o que eu preciso, Messi, para fazer um projeto, pelo amor de Deus, me fala. É muito simples, você só precisa de 3 coisas, preste atenção. Você precisa ter uma ideia, você precisa ter papel e caneta. E você precisa saber escrever. E escrever você já sabe, certo? Agora, talvez o que você não saiba é como escrever esse projeto do jeito certo e com mais confiança. E eu quero te explicar aqui nesse vídeo. Mas antes de te explicar, claro, quero também falar por que eu tive a ideia de fazer, né, de falar sobre isso aqui. Muito simples. Essa semana eu estava conversando com uma seguidora e uma menina linda, super talentosa das artes visuais e ela com várias ideias, mas sem saber como organizar essas ideias, como fazer um projeto. E aí eu percebi que talvez esse também seja o seu desafio. Então eu pensei, vou falar sobre isso no canal, porque certamente outras pessoas também têm essa mesma dificuldade de saber escrever o seu projeto, de saber o que dizer nesse projeto. E é esses 3 passos que eu quero te falar, eles me ajudaram no passado e hoje eles ajudam os meus alunos. E Messi, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a base de tudo. Pode até parecer óbvio, tá? Mas o óbvio também precisa ser dito, que é você anotar as ideias que você tem, mas não só anotar, tá? Preste atenção, nós que somos artistas, nós temos trocentos milhões de ideias, eu sei. Só que algumas ideias, elas não têm tanta viabilidade de se tornar um projeto. E é muito importante que, por mais que você ame as suas ideias, é muito importante que você tenha clareza ao olhar para elas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu já vi artista tentar fazer um projeto 1 vez, 2 vezes, 3, 4 e não sair do lugar. Porque simplesmente ele estava apostando na ideia errada. Ele estava apostando em uma ideia que não tinha viabilidade. Então, o primeiro passo aqui é você, para escrever com mais confiança, você precisa realmente ter a certeza que a ideia que você está querendo apostar, ela realmente é uma ideia viável, no tempo que você quer realizar, com os recursos que você vai ter e com o tempo e a equipe que você vai ter.
Muitas vezes, quando eu tenho uma ideia, eu faço o seguinte, preste atenção, tá? Primeira coisa que eu faço é avaliar o potencial de escala dessa ideia. Por exemplo, eu vou ter a ideia de fazer um projeto de um filme, eu que sou cineasta. Então eu penso, se essa minha ideia de filme, ela também poderia me render, esse filme poderia me render um livro, uma peça de teatro, uma exposição fotográfica. Por quê? Com essa ideia desse filme, eu posso desenvolver outros projetos e concorrer a outros editais onde a minha ideia inicial foi um filme. Eu já captei recursos, já fiz esse filme, mas esse filme ele vai poder se desenvolver em vários outros projetos. Então, o que acontece? Você começa a ter recursos o ano inteiro. E aí eu pergunto a você, me fala, a sua ideia, ela tem condições de ir se transformando em outras ideias de projetos e assim você captar recursos o ano inteiro? Se ela tiver, já é um ponto muito positivo. Outra coisa, você tem confiança de desenvolver essa ideia? Você se sente seguro ou segura de desenvolver essa ideia de projeto? Isso também é muito importante. Por quê? Na hora que você escreve o seu projeto cultural, o avaliador, que não é bobo, ele sabe se você é uma pessoa que está segura para desenvolver esse projeto. Se essa ideia você não tem muita segurança, você não tem muita habilidade nela, na sua escrita isso vai ser registrado, vai ser sentido. Então é muito importante que as ideias que você quer apostar, você também perceba que você tem condições de fazer acontecer, que você tem as habilidades necessárias. Merci, mas você acabou de falar que um filme que você tem, você também poderia fazer um livro, você também poderia fazer uma peça de teatro, e você também entende de teatro? Calma, eu não preciso entender. Eu posso, no meu projeto, contratar profissionais para desenvolver. Você não precisa muitas vezes dominar aquilo que você está fazendo. Você pode ter parceiros ao seu redor que vai te ajudar nisso. É por isso que hoje nós temos artistas captando recursos o ano inteiro, porque ele desenvolve os próprios projetos que ele domina e ele também faz parcerias com outros profissionais que desenvolvem determinadas habilidades e que faz parte. Então a primeira coisa aqui é você pensar na sua ideia de projeto, a viabilidade dessa ideia, o quanto você está preparado ou preparada para desenvolver essa ideia. E uma outra coisa, pesquise quais são os outros artistas que também estão desenvolvendo algo parecido com o seu. Merci, eu vejo muita gente fazendo um pouco o que eu estou fazendo. E agora, isso é bom ou isso é ruim? Isso nem é bom nem é ruim, tá? Mas o que eu aconselho você é, busque referências. É muito importante, muitas vezes a gente tem uma ideia e a gente se apaixona por ela, que eu sei. Mas é muito importante você realmente olhar para aquela ideia e pensar, será que ela é boa realmente o suficiente? Será que ela vai ter um potencial de me fazer crescer ao longo da minha carreira e desenvolver outros projetos? Se você perceber que ela precisa de uma mudança, de uma reconfiguração, então busque referências para isso. Eu, geralmente, quando eu estou avaliando os projetos dos meus alunos, eu faço muito isso. Eu pego a ideia dos projetos deles e eu começo a buscar outras referências para deixar essa ideia ainda mais criativa. E esse é o meu segundo passo que eu explico para você ter mais confiança na hora de você escrever seus projetos. É muito importante que essa sua ideia ela seja realmente criativa. Ela seja uma ideia que quando o edital olha, os avaliadores param e dizem: Isso aqui vale muito a pena ser aprovado. Olha que ideia criativa, olha que ideia inovadora. Olha o quanto essa ideia vai gerar impacto na vida das pessoas, o quanto essa ideia vai gerar resultado. Então a sua ideia, além de precisar ser uma ideia criativa, ela também precisa gerar impacto. E quando você sabe que a sua ideia gera impacto na vida das pessoas, você naturalmente escreve com mais confiança, porque você sabe que o que você está fazendo vai ajudar a vida de muitas pessoas. Então, qual é um outro passo, Messi? É você acreditar no que você está fazendo, é você acreditar na sua ideia, porque quando você acredita, você fala com mais confiança, você fala com mais segurança. E um outro passo que é muito importante para você escrever seus projetos culturais com mais confiança é algo básico, mas que muita gente esquece.
Eu já vi muita gente escrever projetos sem fazer essa atividade básica, que é ler o regulamento, meu Deus. Meu Deus! Fazer um projeto sem ler o regulamento é igual querer sair de casa sem ligar o GPS e achar que vai chegar no destino no tempo certo. Não vai, talvez até se perca e muito. Se você vai escrever o seu projeto, pelo amor de Deus, leia o regulamento do edital que você quer participar. Porque quando você lê o regulamento do projeto, no próprio regulamento, muito do que aquele edital quer, ele já vai dizer. Ele já vai dizer o tipo de projeto que ele busca, ele já vai dizer os projetos que ele deseja aprovar, ele já vai dizer qual é o caminho, muitas vezes até o caminho. Olha, a gente quer um projeto que busque trazer luz para o futuro, a gente quer um projeto que preserve tal coisa. Então, ler o regulamento é o básico, o básico. Então, Messi, mas eu não sei, eu olho para um edital, um regulamento do edital, acho tudo tão complicado, tudo tão confuso. Acalma o coração, vou te dar aqui 2 dicas de como você lê um regulamento muito mais tranquilo. Primeira coisa é, que eu faço, não leia na tela do computador. Isso mesmo, se você puder imprimir este edital, imprima. Por quê? Porque quando nós estamos lendo um material impresso, a nossa compreensão ela é ampliada. A gente entende melhor. Por quê? Porque você vai começar a grifar, você vai começar a anotar cada parte que esse edital pede. E lembra, tá, que um edital de cultura, muitas vezes ele está ali aberto a aprovar vários tipos de artes, dança, literatura, música, teatro. Foca no que é o seu. Se você é de teatro, foca ao que ele está pedindo a você. Você não precisa olhar as outras áreas. E você tem uma dúvida? Manda um e-mail. Muitas vezes os editais têm lá um e-mail para você tirar dúvidas, para você pesquisar. O que eu faço? Eu imprimo esse edital, esse regulamento, e eu começo a anotar com as minhas próprias palavras tudo que eu estou entendendo. E o que eu faço também, eu vou dando um checklist em tudo que eu preciso fazer. Por quê? Quando você escreve o seu projeto, você vai escrever ele por partes, você não vai precisar escrever ele de uma vez por inteiro. O mesmo é um edital, vai escrevendo, vai lendo por partes. Lê a primeira parte e pensa, eu entendi o que ele quer? Entendi. Então escreve com as suas próprias palavras, para quando você for revisitar esse edital, você não precisar ler tudo, você lê só aquele resumo do que você já escreveu. E aí você vai fazendo com cada parte. Geralmente nos finais dos editais, eles têm, né, uma tabela que eles trazem pontuações para criatividade, originalidade, equipe e sucessivamente. Observa quais pontuações ali são necessárias e vai fazendo seu projeto sempre focando naquela pontuação, para que, é claro, você tenha uma pontuação máxima, meu Deus. Então, no começo pode até parecer difícil ler o regulamento do edital, mas acalma o coração. Porque na vida, no começo, tudo é difícil. Quando você era bebê, para andar foi difícil. Quando você entrou na escola, o primeiro dia foi difícil. Quando você foi para o emprego, o primeiro dia foi difícil. Até beijar na boca, o primeiro beijo foi difícil. Então, acalma o coração. Porque no primeiro momento edital também vai ser. Mas a partir do momento que você começa a se familiarizar mais com esse universo, aí, meu amor, tudo fica mais fácil. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente nem cai mais. Isso aqui é como andar de bicicleta. Quando você aprende, já era, já foi. Você olha e diz, meu Deus, Messi, eu achava que era difícil fazer projeto, que era complicado fazer edital. Que nada. Que nada. Porque você só precisa de 3 coisas básicas para fazer o seu projeto. Ter a ideia, e a ideia você já tem, e aqui você já aprendeu como você viabilizar, saber que a sua ideia tem potencial de vencer um edital. Papel você já tem, caneta você já tem, escrever você também já sabe. Então acalma esse coração, tá? Outra coisa que eu quero muito compartilhar com você, se você quer aprender realmente a escrever seus projetos com mais confiança e aumentar suas chances de aprovar o seu projeto no edital, você precisa fazer isso aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, isso aqui sabe, de 100%, isso aqui é 90% do segredo de quem aprova projeto. Hoje, no Brasil, que é, faça com que a sua ideia de projeto dialogue com o objetivo do edital, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Messi, por que, Messi, isso é importante? É muito simples.
O edital ele já vai dizer o que ele busca nos projetos, né? Se você quer aprovar, o que é mais fácil? É você colocar a sua ideia ali atendendo ao pedido daquele edital ou você escrever uma ideia completamente diferente ao que o edital quer? Preciso nem responder, né? É claro que é escrever, criar um projeto que dialogue com aquele edital, que atenda ao que o edital pede. Quando você faz isso, e isso começa lendo o edital, parece óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito, pelo amor de Deus, você aumenta muito as suas chances. Primeiro, porque o edital percebe que de fato você está atento ao que ele pede. Segundo, você começa a falar a língua desse edital. E terceiro, você une o que você realiza com a fonte de recursos. Então, faltou voz. Espera, que isso é importante. Quando você dialoga a sua ideia de projeto com o que esse edital quer, você se destaca da maioria dos outros projetos que não fazem isso. Muitos artistas, produtores culturais, o que é que eles fazem? Eles fazem um projeto como eles desejam realizar e eles mandam para o edital. E muitas vezes reprova. Por quê? Porque não é aquilo que o edital está apostando, não é aquilo que o edital está querendo. Os editais, eles são muito francos com o que eles estão buscando. Então, use essa franqueza deles para que você possa organizar o seu projeto e dialogar com este edital. E isso faz de que modo? Você organiza a sua ideia, você lê o edital e você volta na sua ideia, volta nesse edital e você começa a ver. Eles estão pedindo isso, então deixa eu ver de que modo a minha ideia se organiza para atender ao que ele quer. Ah, esse edital está viabilizando isso, então eu quero. Então você vai, como se fosse uma verdadeira costura, você vai costurando o seu projeto ao edital. E o mais importante de tudo, e aqui vai um segredo, que eu inclusive só revelo isso para os meus alunos, mas já que você está aqui, eu quero também falar isso para você. É muito importante que na sua escrita, no momento que você escreve seu projeto, você deixe claro que o seu projeto dialoga com o que o edital busca. Fale isso. Não deixe nas entrelinhas. E esse projeto, inclusive, atende ao que o edital busca. Esse edital valoriza isso e o nosso projeto também. Esse edital defende isso e o nosso projeto também. Muito importante, porque muitas vezes o avaliador vai ler o seu projeto estressado, irritado, com fome, cansado, com barulho na cabeça. E é importante que na sua escrita você vá lembrando que o seu projeto está dialogando com o que o edital quer, que o seu projeto está com o mesmo propósito que esse edital quer. Porque isso faz com que esse avaliador vá memorizando o seu projeto e tendo maior interesse em ler cada vez mais, cada etapa do seu projeto. E aí faz com que você também se sinta mais seguro e mais segura ao longo do processo. Merci, eu acho os projetos culturais muito complicados porque são muitas etapas. Acalma o coração, você não precisa escrever o seu projeto do começo ao fim em uma tarde. O que você faz? Você tem 10 minutos para se dedicar ao seu projeto? Se dedica 10 minutos. Você tem 30 minutos do seu dia para se dedicar a um projeto? Se dedica 30 minutos. E vai fazendo seu projeto por partes. Quais são as partes de um projeto? O nome do projeto, a apresentação, a justificativa, os objetivos, o geral e o específico. Você precisa também do quê? Do seu portfólio, da parte do orçamento. Você vai fazendo o seu projeto por partes. Você não precisa fazer um projeto por inteiro, você não precisa abraçar o mundo com as pernas. Merci, mas eu não sei como escrever projetos culturais, eu não sei, eu adorei aqui esse seu conteúdo, mas eu queria dar um passo maior, eu queria realmente, Merci, me dedicar esse ano a fazer meus projetos, porque eu já percebi que tem recursos, eu já vi que pessoas estão conseguindo e eu também quero conseguir. Como é que eu faço, Merci, para dar um passo maior? Eu te convido a ir na legenda desse vídeo e conhecer o método Projeto Vencedor. Isso mesmo, eu tenho um método que, ao longo de quase 20 anos de carreira, eu
usei diversas estratégias e hoje eu coloco nesse método. E o que eu ensino nele para os meus alunos, e você pode adquirir clicando na legenda desse vídeo, eu vou deixar o link aqui. Você vai aprender como escrever de um modo fácil seus projetos culturais. Você vai aprender como obter recursos para fazer a sua arte, pagar suas contas. Ao longo do método, eu ensino passo a passo de tudo que você precisa para escrever os seus projetos, para entender os editais, para gerenciar a sua carreira artística. Eu ensino como você realmente cria projetos que são praticamente impossíveis de serem ignorados pelos editais. Eu mostro diversas maneiras de como você capta recursos, porque sim, não existe apenas os editais e eu mostro isso no método. E lá você vai aprender, através dos módulos, o passo a passo de como você transforma a sua vida, de como você transforma a sua carreira artística através de algo que você tem em abundância, que são as suas ideias. As suas ideias. E o método Merci, quanto custa? Olha, a mensalidade do método custa menos que um sanduíche com refrigerante. Isso mesmo. Se você tiver interesse, vai na legenda desse vídeo, clica, conhece. Eu vou ter o maior prazer, a maior alegria de ter você na turma. Além do método, você também tem direito a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e lá você fazer parcerias com diversos artistas e você também tem o suporte da minha equipe de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Surgiu alguma dúvida? Você tem acesso à minha equipe, a minha equipe vai lá, te responde, te ajuda, te dá suporte. E você também tem acesso à nossa comunidade no Facebook. Sim, nós temos uma comunidade incrível no Facebook, onde nós compartilhamos informações, onde eu compartilho informações sobre editais que estão abertos. Então, o método é assim, é algo que eu fiz com muito amor para ajudar cada artista, cada produtor cultural, cada fazedor da cultura a, de fato, começar a viver da sua arte através das suas ideias, através dos seus projetos. Falei. Agora, a minha parte eu já fiz. Dei desconto, inclusive, que o que você vai adquirir aqui no link tá com desconto. Dei suporte da minha equipe, coloquei você na comunidade, fiz tudo. Agora é com você. A decisão é sua. Se eu fosse você, eu aproveitava, vinha fazer parte do método. Merci, mas eu nem conheço os resultados que você gera. Então vai no meu Instagram, Merci Ramos, MPV, vai lá nos destaques de alunos e conhece as histórias dos meus alunos. Tenho certeza que lá você vai se convencer que realmente o método é para você. Mas recapitulando aqui nesse vídeo. Nesse vídeo eu te ensinei, né? Você faz a sua arte de um modo incrível, mas sente insegurança na hora de escrever seus projetos culturais? Então eu te mostrei aqui 3 passos simples para você vencer essa insegurança e começar a escrever seus projetos culturais de um modo que faz com que qualquer edital queira aprovar você. Falei aqui sobre ideia. Como você realmente descobre se a sua ideia tem um potencial de colocar dinheiro no seu bolso o ano inteiro. Falei também sobre edital de cultura. Como você lê? Dei aqui 2 passos de como você lê edital de cultura de uma forma muito mais fácil, de uma forma muito mais tranquila. E te falei também aqui sobre a importância do seu projeto dialogar com a proposta do edital. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E é claro, pelo amor de Deus, já ia esquecendo, né? Todo fim de vídeo aqui, todas as vezes eu trago para você uma palavra-chave, né? É aquela palavra que eu tenho esse ritual. Todos os dias, quando eu acordo, eu penso em uma palavra que vai me guiar ao longo do dia, que vai me trazer boas energias, que vai me fazer ir em busca dos meus sonhos. E eu queria muito trazer a palavra-chave para você hoje, que está chegando aqui nesse vídeo, que é esta palavra. Pare. Pare de ter medo e comece a fazer seus projetos. Pare de achar que você não consegue. Pare de ser, muitas vezes, tão perfeccionista. Pare de procrastinar. Pare de ficar acreditando que o outro consegue e você não. Pare para pensar em quais sonhos você tem. E pare para se dedicar ao que realmente importa para você. Pare para se ouvir. Pare
para pensar nos sonhos que você deseja realizar. E pare de ter medo e comece a escrever a história que você tanto sonha. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não me segue, segue esse canal. Aproveita e também ativa o sininho para você receber conteúdos novos toda semana. Meu forte abraço e para de ter medo e comece a escrever seus projetos culturais.